Seja bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. Trazemos para si o livro de Romanos, ou temos vindo a trazer diariamente o livro de Romanos, porque acreditamos claramente que Paulo teve um foco, um único foco, que foi a salvação. E quis nos apresentar claramente a ideia e a certeza de que a salvação, ela só pode acontecer na nossa vida por meio da fé. Temos, como habitualmente, o pastor Pedro Esteves connosco aqui na Escola Bíblica e é com ele que vamos manter uma conversa que permitirá retirarmos alguns pontos importantes, eu diria fundamentais, daquilo que está escrito no livro de Romanos. Olá Pedro, sejas bem-vindo a mais uma Escola Bíblica, mais um episódio. Nós começamos sempre pelo sumário. Qual é o sumário de hoje? E hoje vamos concluir aqui numa série de programas sobre este tema que, claro, com a ajuda de Paulo e da sua reflexão, que de facto aprofundar a ideia de que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas naturalmente que ao mesmo tempo, como Paulo também sempre vai explorando, que lei e fé não estão em oposição, embora a justificação seja sem as obras da lei. Vamos escolher uma passagem bíblica para servir de apoio a esta conversa e para isso escolhemos exatamente a passagem de Romanos, capítulo 3, versículo 28, que diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Pedro, com base nestas palavras que Paulo menciona aqui no capítulo 3 de Romanos, versículo 28, será que podemos dizer que fé e lei estão, digamos, em antagonismo nesta carta que Paulo escreveu aos Romanos? Quer dizer, vai depender. Havia um professor que dizia que a resposta certa para todas as perguntas é depende, não é? Se a pessoa responder depende, nunca vai falhar, não é? Não digo isto, portanto, para me defender, mas realmente a resposta poderá depender do que se pretende dizer com lei ou o conceito que está por trás de lei. Já temos aqui explorado muitas formas que, de facto, podemos estar a tentar dizer coisas diferentes. Que há um antagonismo e que esse antagonismo é claramente trazido ao de cima, como costumamos dizer, por Paulo, sim. E esse antagonismo está no facto de que ninguém, através do cumprimento de obras, ainda que obras da lei, ninguém será justificado, ou seja, declarado justo através dessas obras. Nesse sentido, portanto, não a lei em si, mas na ideia de obras de lei como meio de justificação, então aí há claramente o antagonismo. E nós, 500 anos envolvidos da reforma, temos feito aqui uma outra vez referência a essa ideia, porque de facto no período em que estamos a gravar estas mensagens e este programa, não há dúvida que se celebram esses 500 anos da reforma de Lutero. Temos aliás usado aqui uma outra vez algumas afirmações de Lutero, uma vez que quando ele escreveu o seu comentário aos Romanos, tornou-se uma das obras, pilares e de referência na sua própria teologia e no que veio a ser toda a reforma protestante. Isto para dizer o quê? Que é evidente que fica muito claro que se há uma compreensão capaz de fazer revoluções e reformas até em instituições históricas, é esta ideia de que ninguém vai conseguir por si mesmo, não há nenhum instrumento humano que possa ser usado ou disponibilizado para que uma pessoa possa apresentar-se justa diante de Deus. Obviamente que no sistema judaico, por exemplo, este já era o processo e o entendimento, se quisermos, de Deus, sempre foi este. Portanto, isto quer dizer que por mais consciencioso e zeloso que fosse um judeu, obviamente que se ele não viesse a aceitar o Messias como o enviado de Deus, e isso os profetas, os mesmos profetas que apelavam às pessoas, ao povo, neste caso, para serem fiéis a Deus e ao seu concerto, os mesmos profetas que apelavam às pessoas para serem obedientes à lei de Deus, eram os mesmos que recebiam da parte de Deus revelação sobre o Messias e sobre a restauração que o Messias traria ao povo de Deus. O que quer dizer que estava claro que essa verdadeira restauração só aconteceria quando o Messias viesse. Talvez a maior prova de como uma compreensão errada da lei, ou se quisermos, de regras, inclusivamente, que Deus tinha estabelecido, até, por exemplo, de natureza cerimonial, uma má compreensão
da lei pode ser uma coisa desastrosa. Claro. Um bom exemplo disso é o facto de que, durante séculos, os judeus celebravam no santuário ou erguendo altares, fazendo sacrifícios. E todos esses gestos litúrgicos e espirituais, eles apontavam para a pessoa de Jesus. Claro. E realmente torna-se incrível que alguém, como infelizmente aconteceu, pudesse chegar ao ponto de considerar que essas práticas eram o fim em si mesmo. Claro. Que desde que elas fossem cumpridas, então a salvação era garantida. Quando, na verdade, nós sabemos que elas apontavam para o Salvador. Uhum. Isto quer dizer que desde sempre, ainda que existindo uma lei, o projeto de Deus não é que aquelas leis fossem o meio de salvação. Claro. Talvez aqui possa ser útil lembrar Abraão e aquele momento ímpar na história do povo de Deus, quando o Senhor pede a Abraão que sacrifique o seu próprio filho. Uhum. E ele realmente sobe àquele monte, tem fé suficiente, assim como Isaac também, e quando está preparado para entregar o seu filho em sacrifício, sabemos que Deus intervém e que, na verdade, havia ali um carneiro que estava preparado. Esta história ajuda-nos perfeitamente a compreender que desde o pai da nação hebraica, Abraão, ficava muito claro que a salvação vinha não através do sacrifício humano, por isso que essa história, podemos aqui fazer referência a ela, porque ela ajuda a compreender esta ideia de uma justificação que não vem pelas obras. Claro. É alguma coisa que Deus nos oferece. Por isso é que, concluindo este pensamento, Abraão, se entregasse o seu filho, então podíamos dizer assim, ok, Abraão podia ser declarado um homem de uma fé e de uma obediência inexcedível, porque ele tinha feito um sacrifício incrível. Então, o que é que poderia ser honrado ou louvado? Se é que houvesse algum louvor em matar o seu próprio filho, não é? Claro. Obviamente que Deus não permitiu. Mas, não olhando para esse facto, podíamos dizer assim, ok, o que aqui é assinalável é que Abraão consiga apresentar a Deus uma obra tão difícil como esta. Mas nós sabemos que essa obra foi parada no seu momento final, e aí ficou tão evidente para Abraão, foi quase como uma visão que Deus lhe deu, que na verdade não era o seu sacrifício. Deus queria a entrega do seu coração e usou essa ilustração viva, mas na verdade estava ali um cordeiro, um animal, que ele estava em representação de que não era o sacrifício feito por Abraão ou pelo seu filho, era o sacrifício feito por outro. Claro. Alguém que vinha de fora. Então, qual é o conceito aqui que o apóstolo Paulo conclui no fundo este pensamento? Ele diz mesmo, concluímos, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A justificação não pode ser ganha ou conquistada. A justificação só pode ser recebida. Ela é alcançada. Ela é alcançada. É recebida pela fé naquele animal, naquele cordeiro, neste caso, naquele que Deus enviou. Eu termino aqui lembrando uma ilustração que já usámos aqui nos últimos programas, a daquela falta. Eu, como aluno, faltei uma aula, mas pela graça do professor, a falta foi justificada. No entanto, agora lembremos do seguinte. Quando a falta é justificada, e eu sei que não merecia, mas o professor teve essa graça para comigo, eu agora não vou ficar à sombra da bananeira, como se diz. O que é que vai acontecer? O aluno que foi alvo dessa graça, ele vai agora procurar estudar a matéria, talvez vá ter com os colegas e pedir os apontamentos daquela aula que ele faltou, vai esforçar-se para mostrar ao professor que está grato pela graça que lhe foi concedida. E assim nós compreendemos que as obras da lei nunca nos justificarão, é a graça do professor, mas que a partir desse momento eu começo a andar e a procurar conformar a minha vida com a vontade do professor. O tempo que temos é para colocarmos tudo isto em prática. Eu gostaria de lembrar, ao terminarmos este programa, que é uma grande armadilha pensarmos que podemos ajudar Deus no processo de justificação. No fundo, a esta armadilha nós poderíamos chamar o orgulho espiritual. A ideia de que nós podemos alcançar e fazer alguma coisa para apresentar diante de Deus. Fujamos desse perigo e confiemos totalmente em Deus e na sua graça.
É com este conselho que fechamos mais um episódio da Escola Bíblica. Foi muito bom ter estado consigo. Voltamos já no nosso próximo episódio, mas até lá que você possa continuar a abrir a Bíblia e, sobretudo, o livro de Romanos, porque é este o livro que estamos a estudar consigo, e poder descobrir também por si as grandes verdades que estão inscritas neste livro. Não se esqueça que nós não substituímos a Bíblia, que não é necessário depois ler a Bíblia, porque é mesmo necessário. Então, faça isso durante o tempo em que tem livre, em que pode estar com Deus, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, para que isso seja uma mais-valia para o seu conhecimento espiritual. Voltamos no nosso próximo episódio. Até lá.